Fala galera, eu tô aqui no modo improvisado, fazendo vídeo no celular, tá bom? Então, dessa vez vai ser um pouco diferente. O áudio, tudo. Então, vamos ver aqui um exercício pra gente ver mais ou menos como é que funciona a regra da cadeia, já aplicando, tá bom? Olha só, calcule a derivada da função y igual, entre parênteses, 2x elevado a 4 menos x, tudo isso elevado a 3, tá? Calcular a derivada em relação a x. Então, a gente vai fazer o que? A gente vai chamar... O que acontece na regra da cadeia? É que uma função está dentro da outra. Então, quem é que está dentro de quem aí? Então, a gente pode perceber que se a gente chamar 2x elevado a 4 menos x de u, a gente tem na verdade uma função y igual a u elevado a 3. Ou seja, uma função potência. E a gente conhece a sua derivada, tá? A gente chamou de u, tá? Tudo que está dentro do parênteses. E eu já coloquei aqui para vocês qual é a derivada de u, tá? du dx é a derivada de u com relação a x. Então percebam que a gente tem 2x elevado a 4. Como é que é a derivada da função potência? O 4 vai descer e diminui um dos expoentes. O 4 descendo, ele já vai multiplicar o 2. 2 vezes 4, que é 8. E o x elevado a 4 fica x elevado a 4 menos 1, que é x elevado a 3. A derivada de menos x é a função identidade. A derivada da função identidade é 1, por isso que a gente tem aí menos 1, tá? Então a derivada de u é isso daí, tá? O que está acontecendo? A derivada a derivada de y é a derivada de y com relação a u, por isso que está escrito aí dy du, tá? Vezes du dx, tá? Então a gente vai derivar y com relação a u e vai multiplicar pela derivada de u com relação a x, tá? Essa vai ser a derivada da nossa função y. Vejam aqui em cima que eu já calculei para vocês du dx, tá vendo aí? A gente calculou a derivada de u com relação a x. A gente já tem essa derivada, só falta a derivada de y com relação a u. Então, dy du, qual é a derivada disso aqui? A derivada disso, percebam que isso, o que é a derivada de dy du? Quando eu substituir por u, né? Quando eu substituir por u, ali o 2x elevado a 4 menos x, então ficou a função potência u elevado a 3. Então eu vou derivar agora u elevado a 3. Qual é a derivada de u elevado a 3? O 3 desce e diminui o 1 do 3, ou seja, 3 vezes u elevado a 2. Então a gente tem dy du. O que a gente vai fazer agora? A gente tem dy du, tem du dx. A gente vai substituir aí na equação 1, tá? E vai achar dy dx. Pronto, foi o que eu fiz aqui. A gente voltou ali, ó, para a equação 1 e eu fiz o quê? Eu coloquei dy du é quem? Dy du é 3u elevado a 2. Isso vai estar multiplicando du dx. Quem era du dx? A gente viu que era 8 vezes x elevado a 3 menos 1, tá bom? O que vai acontecer aqui? Eu vou colocar no lugar do u o que era o anteriormente. 2 vezes x elevado a 4 menos x. Foi só isso que eu fiz aqui. Percebam que onde estava u, agora está o que eu havia substituído anteriormente, tá? E essa, portanto, vai ser a minha derivada de y com relação a x. A minha dy dx, tá? Então, a regra da cadeia, a gente usa esse artifício de substituir o u, né, pela função que está dentro da outra, né? A gente faz isso para conseguir ver qual vai ser a derivada, né, de forma mais simples. Então, gente, olha só, vamos dar uma olhada aqui nesses dois exercícios, tá? Calcule a derivada, letra A e letra B, tá? Eu quero que vocês tentem fazer essa daí. O que a gente tem aqui? A gente tem uma função u
Se vocês forem chamar de U, pode chamar de outra letra. Que função é essa? Dentro do parênteses, a gente tem uma função U, por exemplo, né? Que se a gente substitui tudo que está dentro do parênteses por U, fica U elevado a 4 no final das contas. Então, U elevado a 4 é uma função potência que a gente conhece. Então, basta fazer exatamente como eu calculei anteriormente, que vocês conseguem encontrar a derivada, tá? Então, quem é a função U? É 2t mais 1 sobre t mais 2. E essa função U, eu consigo calcular sua derivada pela regra do quociente, né? A gente tem aí a derivada da função de cima vezes a função de baixo menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo. Isso tudo sobre a função de baixo elevado ao quadrado, tá? Essa é a regra do quociente. Então, a letra B. A letra B a gente tem o quê? A gente pode também chamar de U a função ali dentro da raiz quadrada. 2x mais 4 a gente chama de U, tá? Então, raiz de U, a gente pode transformar essa raiz no expoente de U como sendo uma fração, né? 1 sobre 2. Então, é uma função potência também, U elevado a 1 sobre 2. Eu já fiz em outro vídeo, né, como calcular essa derivada. Então, vai ficar mais simples, tá? Para calcular. A regra da cadeia é isso, é uma função dentro da outra. E aí a gente faz a substituição de U para melhorar a nossa compreensão do que está acontecendo, de como a gente consegue ver a derivada final. Bom, gente, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Ele é bem interessante. Aí a gente tem uma função g de t igual a f de 2t elevado a 3 mais 1 e f' de 17 é igual a 2, tá? Determine g' de 2. Bom, o que está acontecendo aqui? A gente tem a função g de t igual a uma função f de 2t elevado a 3 mais 1. O que está acontecendo? Nessa f, a gente tem uma função u ali dentro dela. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai chamar 2 vezes t elevado a 3 mais 1 de u, tá? Eu já estou colocando para vocês aí entre parênteses a derivada, tá? Lembrando, qual é a derivada? De u, a derivada de 2 vezes t elevado a 3. Uma função potência, vai descer o 3, que multiplica o 2, já fica 6 ali, ó, e subtrai um dos expoentes. 3 menos 1 é 2, então 6t elevado a 2. Qual é a derivada de 1, né? Mais 1 é uma constante, derivada de uma constante é 0, então desapareceu. Tá? Então a derivada de u é isso daí, 6t elevado a 2. O que vai acontecer? A gente vai ter então o que eu falei para vocês, a g de t igual a f de u, tá? Sendo que u está dentro dessa nossa f aí. Muito bem, agora a gente vai derivar os dois lados da igualdade. Qual a igualdade? G de t igual a f de u. Ao derivar, a gente vai ter isso daí, ó. A gente vai ter que derivar a g de t e derivar a f de u. Só que derivar a f de u, eu vou ter que derivar a f com relação a u e vou ter que multiplicar pela derivada de u. Tá? A regra da cadeia é isso. Eu faço a derivada de f com relação a u e faço a derivada de u e multiplico essas duas coisas. E vai ficar, tá? E vai ficar exatamente do jeito que eu falei. G' de t é igual a f' de u, que é a derivada de f com relação a u, vezes a derivada de u, tá? Essa é a regra da cadeia. Eu derivo a função, tá? E multiplico pela derivada da função que está dentro, ok? A gente vai trazer de volta a nossa função, tá? 2 vezes t elevado a 3 mais 1 e a sua derivada. Perfeito, então no lugar de 1 a gente colocou 2 vezes t elevado a 3 mais 1 e a derivada 6 vezes t elevado a 2. E agora a gente pega t igual a 2 e simplesmente no lugar do t, onde tiver t, a gente vai colocar o 2, beleza? Então g de linha de t vai ficar g' de 2 igual a f', aí lá dentro do parênteses está o que? 2 vezes 2 elevado a 3 mais 1 e fora ali vezes 6 vezes 2 elevado a 2, tá? 2 elevado a 2 é 4, 4 vezes 6, 24 lá fora, tá? E dentro do parênteses a gente tem 2 vezes 8, 2 elevado a 3 é 8, 2 vezes 2 vezes 2,
tá? 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Perfeito. Então, a gente tem que G' de 2 é F' de 17 vezes 24. Só que F' de 17 está sendo dado na questão. É igual a 2. 48. Tudo bem?